Mensagem dia 26/3/2007. A chave. Pedro II. Se algum de vós, Jesus, permitir falar comigo, eu gostaria de ter contato, se assim for da vontade de Deus. Para que serve o ouvido? Não é para ouvir? Para que servem os olhos? Não é para enxergarem a verdade? Para que serve a boca? Não é para se alimentar e falar? E o coração, que é um dos órgãos mais importantes do corpo humano, não é para ser a morada do Senhor? Então, se Ele nos permite, falamos contigo, irmão. Deves saber que teus defeitos são poucos. Uma fechadura está para ser aberta a qualquer momento. É preciso que a chave esteja na mão de alguém. E tu, irmão, a tens. No mundo pode até poucas pessoas saberem disto, mas tem que ser assim, porque a palavra de Deus é uma só, que é o amor, mas esse nome está sendo pouco cultivado na boca da maioria. Essa palavra só serve para o desejo da carne, que é uma das ofensas que mais vão pesar na balança. O coração, esse órgão, Deus o criou para ver o homem e a mulher amarem um ao outro sem a mancha do pecado. Mas está sendo a coisa mais impossível manter esta ordem para a maioria da humanidade. Deus, quando tudo criou, suspirou e disse: terminei minha obra, agora vou encher a terra de filhos saudáveis, para viverem eternamente junto comigo. Mas o ouvido de Eva serviu primeiro para ouvir o diabo falar. Aí começou a desobediência. Os olhos dela, que não conseguiram enxergar a verdade, passaram a sofrer com as consequências da morte. A boca que era para dizer: retire-se de mim, Satanás, nada falou. Passou dali em diante o seu coração a ser repartido, um pouco para Deus e a outra parte para o adversário de Deus. Nós que podemos ver tudo isso, pelo que vem se passando no mundo, parece que Deus não manda mais na terra. Se estou falando dessa maneira, é porque ele está sendo rejeitado do centro de sua igreja, e muito mais no coração dessas pessoas. Passou então a ser ele como um mito, um célebre, quase sem poder algum. Pois a vós eu digo, irmãos, atados todos esses vão ficar na hora da escolha, e depois vão ser jogados na escuridão, onde nunca mais irão ver a luz. Será só ranger de dentes, pelo tamanho do sofrimento que irão passar pelo resto de suas almas. Já não digo mais suas vidas, porque lá se acabarão por não serem mais de Deus. Que assim seja a sua vontade, e não a nossa. Amém. Felipe e Bartolomeu. Assim como diz essa mensagem, Deus nos deu o ouvido, a visão, a boca. Deu ouvido para ouvir a verdade. Deu a visão para nós enxergar o que é de que Deus fez, de coisas boas, a própria natureza, a pessoa que serve a Deus, para nós caminhar junto com esta pessoa. E deu a boca para nós falar a verdade. Assim diz essa mensagem que desde lá do começo, Deus, quando fez tudo, falou para o Adão e Eva: tem isso tudo para vocês aproveitarem. Só que não toque, uma coisa só que ele pediu, não toque na árvore da vida. Ali o Satanás falou que poderia tocar, e ali eles preferiram ouvir a voz da mentira. E ali começou tudo. Hoje está cada vez pior. Foi ensinado, foi escrito pelos profetas, foi passado de geração para geração, tudo que era de mais respeito para com Deus. E o Satanás sempre soprando no ouvido dos dirigentes da igreja. E aos poucos foram mudando, foram dando ouvido ao Satanás. E chegando ao ponto que nós estamos hoje vendo pessoas aceitar
ouvir só por ser um padre, um bispo, porque isso já passou por nós também, passou pelo profeta. Vocês não podem mais dobrar o joelho, e a boa parte da humanidade ouve a voz da mentira, ouve a voz do Satanás, porque ali não é a voz de Deus. Como se Deus pede uma coisa, depois no mesmo instante ele vai pedir para um servidor dele fazer o contrário. As pessoas têm ouvido, têm os olhos e a boca para falar a verdade para essas pessoas. Mesmo eles sendo os dirigentes da igreja, não importa. Não é que a gente vai faltar com respeito com eles. É falar a verdade. Por isso que Deus deu para cada um a boca e o ouvido e a visão para a gente ver o que é o certo e o que é o errado. E a boa parte da humanidade prefere ouvir a mentira. E quem está falando a verdade é criticado, passa a ser o mentiroso, passa a ser o falso. Isso a gente está cansado de ouvir. Pessoas que vieram para cá, ouviram e viram a verdade e preferem hoje estar caminhando no caminho que já estava, no caminho errado. Por quê? Porque lá ninguém chama mais atenção, porque tudo vale. Você pode ir aonde você quiser, que não é mais chamada atenção. Você pode vestir a roupa que você quiser, que não é mais chamada atenção. Então por isso que a maioria prefere ouvir e acompanhar esses padres, esses bispos que não chamam mais atenção. Mas infelizmente eles estão deixando de obedecer a Deus. Por isso que lá está escrito, né, que todos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Até um tempo atrás já comentei sobre isso, quando conversei com um sacerdote, ele com um arzinho tirando um sarro da minha cara, né, disse: então quer dizer que vocês, sendo a minoria, vocês estão com a verdade, e nós, sendo a maioria, nós não estamos com a verdade. Graças a Deus, Deus ilumina, né, como sempre fala, né, que está escrito, na hora deixa que o Espírito Santo fale através da gente, e é isso mesmo que acontece, sem a gente levar nada anotado, sem a gente se preocupar com o que eu vou falar. Deus mostra, mesmo a gente sem estudo, mesmo a gente sem capacidade de dialogar ou de enfrentar um padre ou um bispo, se for o caso, como já passou por mim isso. Na hora eu disse para ele: padre, mas eu não tenho estudo, mas está escrito lá que todos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Daí ele não falou mais nada, porque ele vê, ele sabe da verdade também. Mas só que, como a Aline comentou, só que para não perder o cargo deles, o poder que tem em suas mãos, eles preferem abafar a verdade, para estar de bem com a sociedade, para ser aplaudidos. Mas o que importa? Pouco tempo que é a nossa vida aqui nessa terra. E você pensar assim que a outra vida, aquela sim é vida eterna, como Jesus fala. Por isso que nós devemos lutar pela verdade, porque a verdade vai vencer, não a mentira vai vencer. Se eles falam isso para você ser bem na sociedade, para eles dizer assim que se você obedecer a gente, você vai ter isso, você vai ter aquilo, só agora nesse mundo, que é um período curto, e na outra, que Jesus fala, só os que estiverem obedecendo a Ele, que vão herdar a vida eterna. Tem outro pedacinho na mensagem, diz: pois a vós eu digo, irmãos, atados todos esses vão ficar em obedecer a esses mentirosos, que vão chegar ao ponto, tudo vale, vão obedecendo, até chegar o que está escrito lá. Todos
quase todos, né? Porque nós não vamos aceitar, boa parte dos seres humanos não vão aceitar a implantação do chip. Todos que tiverem com a marca da besta vão ficar, como diz a mensagem, vão ficar atados com eles, com o inimigo. E depois vão ser jogados na escuridão, onde vai haver ranger de dente. Está escrito na Bíblia lá. Então vocês cuide para não serem enganados. É melhor a gente sofrer agora um pouco do que depois sofrer para a eternidade. Muitas pessoas que acompanham hoje essa obra estão passando por algumas provações, mas isto é um teste para ver se a gente confia em Deus, para ver se a gente acredita em que Deus está pedindo para nós. Me obedeça, não obedeça um homem. Então tenha um pouquinho mais de paciência, que quem estiver do lado de Deus é com certeza que vai sair vencedor. Assim o profeta e todos os anjos e todos os outros profetas que passaram nessa terra foram vencedores. Todos eles são hoje lembrados pelos católicos, por uma boa parte da humanidade. Todos eles são sendo lembrados ainda hoje. E aqueles mentirosos estão esquecidos. Então é nessas pessoas que nós devemos seguir o exemplo. Por isso que está no começo da mensagem, Deus deu o ouvido, a visão e a boca para ouvir a verdade, para ver a verdade e falar a verdade. Então é isso que nós devemos fazer e ter paciência, que a nossa vitória está próxima.